Como eu disse, eu ia montar a máquina, na verdade, com o cliente. Eu vou aproveitar isso e tentar passar uma aula para o senhor. Lembrando que eu não estou cobrando nada, na verdade eu fiz isso para ajudar. Mas é aquilo, né? Qualquer ajuda, claro que é bem-vindo. Eu tenho alguns outros projetos, tô montando uma motinha para mim em casa, então toda ajuda é bem-vinda. Assim, primeiramente vai separar os drives. Eu creio que na sua máquina isso são 3 drives pelas fotos que eu observei, ok? E placa controladora e a fonte. Aqui eu vou estar montando fora, ok? Porque como eu disse, eu sempre testo antes. Os meus drivers, eles não são o mesmo modelo do seu, mas não se preocupa, é a mesma coisa. Se eu pegar esse outro driver aqui, você vai notar que é a mesma coisa, ok? Qual que é a diferença entre os dois? O número de entradas é o mesmo, o número de saída é o mesmo. A diferença é que bem aqui, ok? A gente vai ter lá embaixo o enable menos, o enable mais, o CW é um CW ali menos, CW mais e o CLK menos e mais. Do outro lado, a gente vai ter aqui a ligação do mais 24 e do menos, mais e menos da fonte, ok? E a mais e a menos, B mais e B menos, o que é isso aqui? A ligação do motor. Se a gente for para esse driver aqui, que é um do nosso modelo, que é o nacional, esse aqui é um chinês, ok? A gente vai ter o enable aqui em cima, enable mais, e a gente vai ter dir menos e dir mais. O que seria esse dir? Aqui no nosso drive, o CW, ok? O CW ele é o dir. O que seria dir? É a direção, ok? E o CLK que tem aqui é o pulso, é o clock, no caso significa pulso, que no nosso, como já está em português, significa pulso, ou seja, direção e o pulso. CW é a direção, CLK é o pulso. Isso aqui é o suficiente para a gente ter conhecimento para ligar qualquer drive, sendo ele chinês ou sendo ele modelo nacional, ok? Então, bora continuando. Eu vou separar aqui. Outra coisa também que a gente vai falar da nossa placa. Ah, Matheus, deixa eu focar. O meu modelo de placa não é o mesmo, ok? Não se preocupa, mais uma vez. Qual é a diferença da minha placa para a sua? A minha eu uso a porta serial, que é a DB25, no caso a paralela. Esse USB aqui é só para alimentação, ok? Se a gente for notar na sua plaquinha, esse aqui é o meu celular. Deixa eu desligar aqui a luz para focar um pouco. A gente vai ter o seguinte. Aqui é a ligação dos eixos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ok? Focou? Aqui o X, os dois, X e X, tem um P e um D. YP, YD, ZP, ZD e o A, que no caso se fosse um espelhado, AP, AD. O que significa esse P e esse D aqui? Esse P é o pulso, no caso do nosso driver. Cadê? É o P de pull, que é pulso, e o D é a direção. Basicamente é isso. Se a gente fosse pegar um chinês, estaria CW e clock. No caso, pulso e direção também, ok? Só muda a língua, é a mesma base. Já aqui na parte de cima, ok, a gente vai estar trabalhando a ligação dos motores aqui, X, Y e Z, dos motores, a fonte, os drives, tudo isso. Nessa parte de cima aqui, ok, eu já recomendo o senhor não mexer, porque na minha plaquinha ela tem as entradas aqui em cima, são a mesma coisa, porém eu não sei para onde está indo esse fio, eu não sei como o antigo técnico parametrizou isso aqui tudo, e o que eu recomendo? A partir desses fiozinhos aqui, o senhor ficou de organizar tudo. A partir desses fiozinhos, você vai lá, troca os fios, no caso de uma entrada só, vamos supor, desses dois amarelos aqui, segue ele, vê onde ele está ligado, liga o novo fio, volta para cá, liga no mesmo lugar, vem para o fio azul, verifica onde é que ele está ligado, liga o novo fio e volta para cá. Porque eu não sei como está parametrizado isso lá no software, eu não sei como está instalado aqui, porque a gente pode usar qualquer entrada dessa aqui para qualquer função. Basicamente tem entrada, tem saída, eu posso definir no software, ok? Então, preocupação basicamente aqui, mas é algo simples.
PD. P é o pulso, D a direção. Aqui, ó, seu drive, pulso ou direção. Qual que é a diferença do meu drive para o seu drive? O meu é um de 4 amperes. O seu, se eu não me engano, é um de 7, mas isso aqui não importa. Por quê? A única diferença que vai ter a mesma entrada, as mesmas saídas com os mesmos nomes. A diferença é que talvez o teu enable aqui deve estar nessa aqui mais para baixo. E alguma coisa pode estar aqui diferente, mas é a mesma coisa. Não diferente, mas em um outro lugar. Pode ser que essa entrada de energia esteja aqui em cima, mas isso não impede de nada. Olhando daqui de cima tem a parte da parametrização, ok? A gente vai chegar nessa parte quando a gente ligar todos os motores, que é a definição da resolução, se a gente quer um pulso inteiro ou metade de um pulso, a gente quer dividir os pulsos motor para aumentar. E aqui a corrente que a gente vai estar usando nos motores. Se o motor for de 3 amperes, a gente vai parametrizar isso aqui para 3 amperes, ok? Então, primeiro passo é pegar os drivers. Deixa eu focar. E a gente vai estar ligando todos os negativos em um comum, jampeando em série. Negativo, ok? A gente vai pegar o... Deixa eu focar. A gente vai pegar o enable menos e jampear pro dir menos, que é a direção menos, e pro pulso menos. Desse, jampear para esse e jampear para esse, ok? O enable menos. Jampeado por dir menos. Terceiro. Que vai... Opa, vamos folgar aqui. Vou ter que pegar aqui do dir menos. O cachorro cafungando aqui, mas... dir menos e... jampear pro pull menos, ok? Enable menos, direção menos, pulso menos. Só colocar aqui. E a partir daqui, a gente vai estar pegando... Deixa eu ver se eu separei aqui um cabinho. Ah, ok. A gente vai estar pegando um fio. Esse aqui é o de estradinho, que significa o negativo, ok? E a gente vai colocar aqui junto com o pull menos. Deixa eu fechar aqui. Ok? Para que isso? Como eu disse, a gente vai jampear todos os negativos de todos os drives. Ou seja, a gente vai ligar o enable menos, o direção menos e o pulso menos. Daqui a gente vai pro próximo driver. Ainda não está definido quem é X, quem é Y, nem quem é Z. A gente vai definir isso por final. E a gente vai fazer o mesmo esquema. Ligar direto no enable menos. Pegar um fiozinho com o jumper. Colocar aqui junto. E apertar. Ligar o dir menos. Pegar outro fiozinho. E colocar. E a partir do dir menos, que é a direção menos, a gente vai ligar o pulso menos. Não apertar. Pegar outro cabinho com a lista negativa. Lembrando que esses cabos que a gente vai estar ligando o drive aqui não precisa ser um fio tão grosso assim. Eu estou usando esse daqui, porque ele só vai trabalhar com os sinais, né? Ele só vai receber os pulsos. Ele não vai trabalhar com uma corrente alta, com uma alta tensão, ok? E a gente vai jampeou aqui e apertou. Chuvinha agora. Novamente. Enable menos. Um fiozinho do jumper. Opa.
apertou, jampeou por direção menos, para dar para apertar, e a gente vai jampear. Deixa eu ver se ainda passa, apertei um pouco. Jampear pro pulso menos. A partir do pulso menos, a gente não fecha esse aqui. A gente vai estar pegando um cabo agora maior, ok? E colocando aqui no pulso menos. Deixa eu ver se eu tô apertando certo. Eu tô olhando de cima, não, esse aqui. Ok? Então ficou assim. Um negativo comum. Deixa eu focar. Um negativo comum para todos os drives. Enable menos, direção menos, pulso menos, vem para cá. Enable menos, direção menos, pulso menos, vem para cá. Enable menos, pulso menos, direção menos, vem para cá. E sobra só um fiozinho, ok? A gente vai deixar ele para cá. Pro enable mais, que eu vi que no seu drive ele não tá ligado, o que seria esse enable? É para quando a máquina está se movendo um eixo, o outro fica travado, ou seja, quando a gente liga os drives, todos os motores ficam travados. Isso evita que os eixos saiam dos quadros, isso evita de estar movimentando, de alguém estar empurrando com a mão lá, de alguém empurrar e a corrente voltar e acabar queimando os drives. Então a gente liga sempre o enable. Mesmo esquema. Enable mais, jampeia para cá e para cá. Então aqui eu já folguei todas as entradas aqui, por isso está sendo mais fácil. Ok. Nossa, nosso cabo ficou pequeno. Deixa eu trocar esse cabinho. Ligando assim mesmo. Segundo. Opa, ainda não aperta. Vamos jampear aqui. Jampeando. E a gente vem para o próximo drive. Aqui também a gente não aperta. A gente vai pegar um cabo maior. Sempre que chegar no último drive, a gente vai pegar um cabo maior. Positivo. Ok, vermelho. A gente vai colocar aqui dentro. Junto. E apertar. Então, o que sobrou foi esses dois fios. Um preto e um vermelho. A gente vai deixar um pouquinho de lado aqui. Isso aqui vai para a placa. E a gente vai trabalhar com a parte da alimentação dos motores, do pulso e da direção, ou do clock CW, ok? Ou então P e D, esses três padrões. Então, separei 3 fios aqui, ok? Como é que a gente vai ligar isso aqui? O que sobrou? Aqui, nessa parte de baixo, é a ligação dos motores, B menos e B mais, A menos e A mais, e aqui a entrada da fonte, dos 24 volts, ok? No caso do meu caso, de 9 a 42 volts, eu vou estar utilizando 24. No caso, VCC é o positivo, GND é o negativo. E aqui a entrada do motor. O que sobrou pra gente aqui foi o pulso e a direção que a placa vai estar mandando para os drivers. Então, como o meu fiozinho tem uma listra aqui, eu vou estar utilizando o vermelho, no caso que é o positivo, como a direção, e o pulso eu vou estar utilizando com a listrinha preta, para não confundir na hora de te ligar lá. Então, colocou aqui. Esse daqui no caso é o direção mais. E o pulso mais.
Na outra a mesma coisa, como eu defini meu padrão. O que tem sem listra vai ser a direção. E o com a listrinha vai ser o pulso. Eu vou gravar direto, que não tem como editar esse vídeo, então vai ser sem pausa mesmo. Pronto. Apertando. Terceiro e último. Sem a listrinha vai ser a direção. Com a listrinha, o pulso. Isso aí vai decidir se o fio for amarelo, vermelho, preto, azul, colorido. Só para não confundir. Já vai colocar nas cores certinho, dividir o que é. Então, o que sobrou foi isso aqui. Uma ligação para cada drive, ok? No caso, pulso e direção desse drive, pulso e direção desse drive, pulso e direção do terceiro drive, ok? Ficou mais ou menos assim. Esse daqui é o enable, que vai manter desenergizado e travar os motores, ok? A gente vai ligar na plaquinha também. Por enquanto é isso aqui. Agora a gente vem para a placa. Se a gente observar aqui na minha, deixa eu focar. Na minha plaquinha vai ter escrito clock e CW. Lembrando que o clock é o pulso e o CW é a direção. P e D, pulso e direção. Vai dizendo que para ligar o eixo X é o pino P2 e o P3, sendo o P2 o clock, que é o pulso, e o CW, que é a direção, o Y, P4, P5, Z, P6 e P7, o A, P8 e P9, caso a gente fosse espelhar ou utilizar um quarto ou quinto eixo, e o B, P16 e P17, essa minha plaquinha é até 5 eixos. O que a gente vai ligar? Lembra que a gente ligou aqui o pulso e a direção, que são esses dois fiozinhos aqui? O nosso eixo X, focando, o nosso eixo X, o clock vai ser o pulso e o CW a direção. Então, o fio vermelho sem a listra, como eu havia dito, vai ser o pulso e o outro a direção. Nas entradas P2 e P3, ok? Se a gente virar aqui, vai ter as entradas aqui, ó, P2 e P3, pulso e direção, P4 e P5, pulso e direção, P6 e P7, pulso e direção, X, Y e Z. Já liguei aqui os dois drivers, ok? No caso P2 e P3, eu deixei o X, que é esse driver aqui. O P4 e P5 é o Y. E eu vou estar ligando o Z. Lembrando, clock e direção. O direção, que está o dir, é o CW na nossa plaquinha, ou D, como é o padrão. E o pulso é o CLK em inglês, que é clock, ou na nossa plaquinha USB é P, P de pulso, ok? Então a gente vai estar ligando aqui. Nosso direção é o vermelhinho sem a listra, ok? A gente vai estar ligando no CW da nossa plaquinha. Deixa eu focar aqui, ok? No CW, que no nosso Z é o P7 e o P6, ok? Esse acabou ficando enrolado aqui, deixa eu ajeitar. Pronto. Apertando.
sobrou esses dois aqui, que nada mais é do que o enable mais e o enable menos, ok? Dos três drives no comum. Olhando aqui na nossa plaquinha, ok? O enable nada mais é do que um negativo, ok? Ou pode estar na sua plaquinha lá, provavelmente GND ou o sinalzinho de menos. E aqui está dizendo que o enable de todos os eixos é o pino 14, ou seja, o negativo de todos os eixos é o pino 14. Negativo não, o positivo é o pino 14, o enable mais, ok? O menos, como eu disse, é o GND. Então, pino 14 é esse bem aqui, a gente vai estar ligando nele. O mais, o enable mais, vai no pino 14. O menos, como já está dizendo, né? É o menos. Ele vai ligado no GND da nossa plaquinha. Bem aqui, no meu é PC GND, ali, vê se foca. No seu pode estar só GND, é a mesma coisa. Ok. E ligando aqui. Beleza? Parte dos drives e a placa tá ligado já da maneira correta. Deixa eu focar novamente. Agora vai ficar faltando a alimentação da fonte. Por último, eu vou estar deixando a alimentação dos motores.